noite, gente! Estamos começando aqui no canal MVVC, mais um Elas Respondem, com a Tawane e eu respondendo as perguntas que vocês fizeram pra gente lá no Insta do MVVC, que é verdãomvvc.oficial. Dessa vez eu falei a conta certa, que da outra vez a gente errou, né, Tá? Sim. E eu espero estar dando os cumprimentos certos também no dia de hoje, né? Porque da outra vez eu falei boa noite, o titio Zé soltou o vídeo 1h da tarde. Então, gente, se eu estiver aqui dando boa noite para vocês e o vídeo entrar à tarde, culpem titio Zé e não eu. Por favor, cobrem ele lá. E antes de começar o vídeo, a responder as perguntas, né, e passar a vez para a Tawane, eu já quero aproveitar e pedir para vocês deixarem o joinha aí pra gente, comentarem se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem que a gente traga mais conteúdos assim, gravados aqui pro canal. E também se inscrever no nosso canal, lembrando que a nossa meta são os 100k para eu mudar o visual. Boa noite, tá? Saudações, Gé, saudações, galera do canal MVVC. Mais um Elas Respondem, é um prazer enorme estar aqui com vocês, iniciando aí o nosso programa. Uma felicidade, uma gratidão enorme. E hoje com bastante perguntas polêmicas, tendo em vista aí a má fase do Verdão, que está preocupando o torcedor, né, Gé? E aí eu vou começar com as perguntas que os seguidores mandaram relacionadas ao Abel. Eu e a Gé resolveu somar todas as perguntas, é claro que eu vou falar o nome de cada um e agradecer aí já a participação, mas a gente tentou unir os temas porque as perguntas foram bem semelhantes umas com as outras. Então, para a gente iniciar aqui a rodada de respostas... E para o vídeo também não ficar muito extenso, né, Tá? Isso, e para o vídeo não ficar extenso, o tema agora é Abel, né? O pessoal mandou bastante pergunta relacionada ao Abel. E o Nico Celir perguntou: será que o Abel aguenta a pressão? O Jeff também mandou aqui: vocês manteriam o Abel em 2022? O Bruno Lira mandou: acha que o Abel perdeu o vestiário? O Wilson Lima mandou aqui que ele acredita e gosta do Abel. Mas será que ele está sendo injustiçado pela mídia e pelo torcedor? E o Marcos Antunes mandou: vocês acham que esse elenco vai reagir, jogar pelo Abel? E para fechar, o Ícaro mandou: o Abel não aguenta até o final da Liberta, com os torcedores diante do Brasileirão. Bastante perguntas, né, sobre o Abel. Eu vou dar, então, a minha opinião, vou começar falando, tá? Em relação à pressão, eu acho que o Abel já aguentou até demais. Eu, no lugar dele, já teria vazado faz tempo. Porque, assim, gente, é um técnico que faz o que ele fez, que pediu reforços, que falou publicamente, em coletiva, que ele fez um planejamento que não foi seguido, que pediu reforços que não vieram e que não recebeu nenhum respaldo aí da diretoria para continuar fazendo o trabalho dele como ele gostaria. Assim, eu, no lugar dele, não sei se eu teria aceitado, né? Não sei se eu teria continuado. Então, assim, eu acho que pressão, o Abel aguenta até demais, porque desde o início, desde que ele chegou, são críticas atrás de críticas, mesmo ele sendo um técnico vitorioso, né, pelo Palmeiras, tendo ganhado a Copa do Brasil, a Libertadores, ele sempre apanhou muito, principalmente por boa parte da imprensa, né? Então, eu acho questão de pressão, o Abel, ele aguenta sim, tem aguentado bastante. Eu não sei se outro no lugar dele aguentaria. Eu acho sim que ele perdeu o vestiário, acredito nisso. Acredito que os jogadores podem estar tentando derrubar ele, como fizeram com outros treinadores que se passaram. E eu não manteria, cara. Eu não manteria o Abel para a próxima temporada. Eu acho que ciclos se encerram e acho que o do Abel já foi. Eu não acho que demitir o Abel agora seja a solução para todos os problemas, seja a solução, assim, global, que vai resolver todos os problemas. Mas eu acho que o maior problema no momento, o problema momentâneo, resolveria. Eu acho que se ele saísse agora, o time... Pode ser que o time daria aí um ânimo até o restante da temporada, mas depois voltaria a mesma coisa, porque o problema, de fato, não é o Abel. O Abel também é um problema, ele também tem culpa, mas ele não é o maior dos problemas, ele não é o maior culpado. Então, assim, nada adianta trocar o técnico se não houver uma reformulação do elenco. Essa é a minha opinião em relação ao Abel. E você, tá?
Então, eu vou tentar ser bastante breve em relação a essas perguntas, mas como a Gé mesmo disse, sobre pressão, eu acho que se o Abel aguentou até agora, ele já tem uma casca bem formada ali, então ele não sairia diante de uma situação de pressão, porque a gente sofreu pressão esse ano de 2021 praticamente inteiro, desde a Supercopa, da Recopa, final do Campeonato Paulista, ele foi pressionado. Então, assim, por pressão, eu acho que ele não sai, acho dificilmente que ele vai pedir para sair do Palmeiras, e também acho difícil a diretoria mandá-lo embora diante de uma série de circunstâncias, né, envolvendo multa, e também porque já está praticamente no final da temporada, e logo mais uma final de Libertadores. Então seria um risco o Palmeiras ficar sem técnico no momento. Sobre 2022, talvez sim, diferente da Gé, eu manteria o Abel, porque eu gostaria muito de ver ele trabalhando com alguns nomes específicos no elenco, né? E foi o que ele não teve respaldo da diretoria. Então, se fosse para mantê-lo em 2022, seria diante dessa circunstância, contratações, reformulação do elenco, e aí sim eu gostaria de ver e talvez até criticar o trabalho do Abel, diante do que ele já tinha pedido, né? E sobre o vestiário, infelizmente eu acho que ele realmente perdeu. Tem muitos jogadores ali totalmente descompromissados com o trabalho dele. Eu sei que as orientações no treino são umas, e lá no jogo os caras respondem de uma maneira totalmente diferente. Ele já falou isso em várias coletivas. Então, nessa visão, eu acho que sim, ele perdeu o vestiário. Acho que ele foi muitas vezes injustiçado, sim, pela mídia e por alguns torcedores. É claro que a gente não pode deixar de evidenciar que ele é um bom técnico, mas que em alguns jogos ele deixou a desejar, ele falhou, ele fez mudanças equivocadas, muitas vezes ele foi torrão, mas também não podemos deixar de reconhecer os títulos que ele trouxe para nós palmeirenses, não só ele, é todo um coletivo, mas que ele também fez parte disso e a gente tem que reconhecer. Reconhecer também que estamos em mais uma final de Libertadores. Então, para mim, não é terra arrasada. O Palmeiras teve essa atitude o ano passado também, abriu mão do Campeonato Brasileiro, faltando poucas rodadas, inclusive, para jogar a Libertadores. E esse ano, diante da mesma situação, ele vai fazer isso. A gente tem um elenco limitado e, se fosse para focar em duas competições, eu também focaria na Libertadores, tendo em vista que o Atlético já somou aí muitos pontos à frente, então título brasileiro tá muito difícil de acreditar. E agora, Gé, polêmica. Os torcedores aí do Palmeiras já devem ter presenciado ou visto em alguma rede social o vídeo do Luiz Adriano agindo Esse aí. Esse vídeo bombou hoje, né, tá? Bombou, viralizou em vários páginas. E aí os torcedores não perdoam, né? E teve algumas perguntas direcionadas ao Luiz Adriano, que ultimamente não tem apresentado um bom futebol, tá devendo aí para a torcida. E começando com a Cep Metal, agradecendo aí já o alemão, membro do canal, colocando aqui, Palmeiras e Inter, que já é no domingo. Deixa o Luiz Adriano por lá? Ou ainda ele pode render pelo Palmeiras? Mais uma pergunta da Cep Metal. Sobre a postura do Luiz Adriano para com o jogador, ou para com o torcedor. Afastaria ele do elenco devido a isso? E o Thiago Valença perguntou, essa treta do Luiz Adriano vai ficar assim mesmo? Olha, eu acho que o Luiz Adriano, ele deveria sim tomar uma punição, porque é uma coisa muito grave um jogador ofender um torcedor do time. Isso daqui dá uma cadeia. Mas eu acho muito difícil isso acontecer, porque a gente sabe que o Palmeiras hoje é uma terra sem lei. O Palmeiras hoje é um spa para jogador. O jogador vai estar no Palmeiras, né, ganha um salário milionário, com um contrato aí de 5 anos, recebendo sempre em dia, e não tem cobrança, né? Ele não é cobrado. Então eu acho muito difícil o Luiz Adriano ser cobrado, ser punido por isso. A gente já viu tantas coisas acontecerem e os jogadores continuarem numa boa, né? E tudo ficar como estava. Jogador embalada, jogador com brinco, jogador fechando a perna com tatuagem em meio de temporada. Então, assim, eu não vejo jogadores do Palmeiras sendo punidos pelas coisas que eles fazem de errado. Então, eu acho um absurdo
Eu não colocaria o Luiz Adriano nesse jogo contra o Inter. Eu acho que o Luiz Adriano já deu o tempo dele no Palmeiras. E eu acho que não vai, infelizmente, eu acho que não vai acontecer nada, que vai ficar por isso mesmo. E você, tá? Eu também concordo, Gé. Primeiro que, no jogo de domingo, eu tentaria deixar o Luiz Adriano com o Internacional. Eu sei que o jogo vai ser no Allianz Parque, mas eu colocaria ele na bala. Já deixa ele por lá, né? Enviaria o Luiz Adriano com a delegação do Internacional. E sobre o vídeo, infelizmente, a gente tem que se deparar com esse tipo de atitude, né? Nós que somos torcedores, eu fico muito triste, porque ele não ganha pouco, ele ganha muito bem. A gente sabe que no Palmeiras os pagamentos são corretos, é tudo dentro das datas, é tudo feito assim de maneira muito certa. Eles têm tudo ali dentro, né? Do CT, da Sociedade Esportiva Palmeiras. E ele sabe que ele não está entregando um bom futebol. Ele sabe que ele está devendo para a torcida. Então, assim, o mínimo que ele deveria fazer é respeitar e ficar quieto. Porque realmente ele não está jogando o futebol que eu sei que ele sabe jogar. Ele sabe jogar. Ele Nós é um sabemos, bom jogador, né? Ele não veio para o Palmeiras a troco de nada. Quando o Palmeiras contratou o Luiz Adriano é porque acreditava no futebol dele. E é isso que o torcedor quer. A gente não critica porque a gente não gosta da pessoa do Luiz Adriano. A gente critica porque a gente quer ver ele jogar o futebol. Esse é o dever dele. O que ele deixa de fazer ou faz, isso aí é um problema absolutamente dele. Mas dentro de campo, ele tem essa obrigação com o Palmeiras e também com a torcida. Então, assim, desaprovei totalmente. Eu acho que ele tá muito errado com essa atitude, só que a gente sabe que, infelizmente, não vai acontecer nada, e se acontecer vai ser uma coisa irrelevante, assim como foi com o Lucas Lima e com outros jogadores, fica ali uma multa quase que insignificativa, ou algumas partidas sem jogar, ou sem treinar, mas nada que para eles vai fazer alguma diferença. Então, assim, infelizmente, eu acho que não irá acontecer nada com a pessoa dele. A gente cobra, a gente exige dele, porque a gente sabe que ele tem potencial para entregar mais, né, tá? Bom, próxima então. E aí agora umas perguntas mais aleatórias que o pessoal mandou aqui. A Emily Vitória perguntou, já, o que você achou do jogo de terça-feira que o Palmeiras enfrentou o Bahia? O Palmeiras entrou em campo na terça? Foi horroroso. Eu acho que não foi para Salvador, né? O Palmeiras ficou em São Paulo. Foi horroroso. Se eu parar para pensar nesse jogo, eu choro. Então, nem vou ficar lembrando muito disso daí. São a favor da volta do Valdívia, o mago? Olha, sempre fui muito a favor da volta dele. Eu gosto muito dele, sou muito fã dele. Foi um dos meus grandes ídolos aí no Palmeiras, né? Pelo menos da minha geração, que eu vi jogar e tudo. Mas eu acho que agora é um pouco tarde, né? Ele até já se firmou aí como comentarista, fechou um contrato com a ESPN lá do Chile, né? Então, acho que agora já não dá mais. Eu concordo com a Gé. A minha vontade era de ver ele jogando novamente pelo Palmeiras, mas agora tá um pouco tarde, talvez já tenha até encerrado a sua carreira como jogador. Mas fica aí só o desejo e a vontade, porque realmente o Valdívia jogava muito e era nítida a paixão dele pela camisa do Verdão, por toda a história do Palmeiras. Mais uma pergunta do alemão, a CEP Metal, gente, representando aqui. Os problemas Valeu, alemão. Jogadores, técnico, diretoria ou tudo? Tudo, né? Eu não estou suportando mais. Todo mundo tem culpa, mas principalmente a diretoria, né? Porque é a diretoria que comanda tudo isso. Então, principal responsável, com certeza, a diretoria. Pra mim também, gente. Culpado de tudo, diretoria, depois os jogadores e, por último, aí nessa hierarquia, o técnico, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. E aqui, pra finalizar as perguntas, o Thiago Neves. Gé, essa pergunta é pra você, viu, Gé? Eu nem vou responder. Valeu, Thiago. Do Palmeiras virar um clube empresa? Então, Thiago, pelo que eu entendo de clube empresa, me corrijam aí, galera, se eu estiver errada, por favor. É um time, né, que visa o lucro, né? Eu acredito que seja isso. Olhando por esse lado, eu acho que não daria certo no Palmeiras, porque o Palmeiras é um time que vive de títulos. Então, muitas vezes, um time empresa, ele tira o foco dos títulos para lucrar, né?
E eu acho que isso não daria certo aqui, porque o palmeirense, ele é mal acostumado e ele quer título em todos os campeonatos e toda a temporada. Então, eu acho que aqui no Palmeiras não iria funcionar. Acabou, tá? Acabou, Gé. Finalizamos aqui o rol de perguntas e já vou deixar o meu agradecimento a todo mundo que participou e já deixar meu boa noite também para a Gé finalizar o nosso programa mais uma vez. Abrilhantando o nosso programa, elas respondem. Gente, muito obrigada por todas as perguntas, por terem interagido bastante com a gente lá no Instagram. Queria deixar um agradecimento especial para os meus amigos aí, o Jefferson e o Givan Júnior, aqui de Avaré, que deixaram as perguntas também. E pedir para vocês, né, comentarem aqui embaixo o que vocês estão achando. E se a gente deixou de responder alguma pergunta aí de vocês, nos perdoem, não desistam da gente. Na próxima semana tem mais. Então, acompanhem a gente lá, não deixe de seguir o MVVC lá no Instagram, verdãomvvc.oficial, e interagir com a gente. E é isso, galera. Boa noite, sextou e até mais. Tchau, gente!